Falar hoje sobre o encontro de Zaqueu com Jesus, né? Está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, né? E o texto ele é um texto bem interessante que também expressa uma verdade, para mim, essencial do Evangelho. Eu acredito que para todos aqueles que creem em Jesus vão entender isso até o final desse vídeo. É uma verdade essencial do Evangelho porque transmite algo realmente relevante para a vida cristã, aquilo que nós acreditamos ser realmente de importante na nossa caminhada com Jesus. Então o texto narra a passagem ali onde Zaqueu, tendo ouvido falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, e sabendo que Jesus iria passar por ali na sua cidade, então decidiu se aproximar da multidão que estava ali, para onde Jesus iria passar. Porém a Bíblia diz que Zaqueu ele era baixinho, né? E ele, no meio daquela multidão ali, na posição que ele estava, seria praticamente impossível ele ver Jesus passando. Então diz que ele subiu numa árvore para poder contemplar Jesus. E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção de Jesus, e Jesus olhou para Zaqueu em cima daquela árvore, e Jesus disse a Zaqueu: olha, desce daí porque hoje eu vou pousar na sua casa. E Zaqueu prontamente desceu, rapidamente ele desceu daquela árvore ali e foi, recebeu Jesus na sua casa. E Jesus estando ali, a Bíblia, na narrativa da Bíblia, fala que Zaqueu disse a Jesus o seguinte: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir isso, e se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir isso 4 vezes mais, né? Ali uma expressão de arrependimento, uma expressão de constrangimento diante da santidade de Jesus, que é aquilo que nós realmente entendemos que o Evangelho produz na nossa vida, que a presença de Jesus na nossa vida produz. Nós não podemos, ou é impossível, nos encontrarmos com Jesus e não sermos constrangidos pela santidade, pelo amor, pela presença tão doce e tão sublime de Jesus em nossa existência. Quando eu digo que é impossível nós não sermos constrangidos por isso, eu digo constrangido, assim como está escrito em 2 Coríntios, segundo escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 14, para mim, um dos versículos mais impactantes, que diz o seguinte: que o amor de Cristo nos constrange. Logo entendemos, se um morreu por todos, todos também morreram. E se esse alguém que morreu por todos, ele morreu, todos nós também devemos morrer e agora vivemos não para nós mesmos, mas para Ele, para quem morreu por nós. Interessante que esse versículo é um versículo muito importante e relevante para mim, que me impactou muito, porque, como eu disse, expressa uma verdade central do Evangelho. Quando lá diz constrange, em algumas traduções, nas traduções mais simples, diz que o amor de Cristo nos domina, né? E é importante entender que o amor de Cristo não nos domina, não nos constrange no sentido vulgar da palavra, no sentido de como se fosse um déspota, um tirano, algo desse tipo assim. Mas que ele nos constrange no sentido de, ao olharmos para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus é, para aquilo que Ele nos oferece e quem Ele é, esse amor tremendo que foi demonstrado por nós na cruz do Calvário, sendo Ele um Deus santo, poderoso, um Deus rico em misericórdia, rico em todos os atributos possíveis que se pode encontrar em alguém. Esses atributos estavam em Jesus e está em Deus. E esse Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, conforme Paulo também descreve em Filipenses, ele assumiu a forma de servo e se esvaziou de si mesmo, se ofereceu por nós e foi obediente até a morte de cruz. Diante disso, e certamente o Espírito de Deus constrangeu Zaqueu a olhar para Jesus, porque preste bem atenção, Zaqueu era um homem de má fama na sua nação, na sua cidade. Zaqueu era um cobrador de imposto, chefe dos cobradores de impostos, e ele é um homem de má fama. E mesmo assim Jesus, com toda a sua santidade, sendo alguém que era reverenciado e respeitado pelas pessoas, ele decidiu ir até a casa de Zaqueu. Jesus, ele fez algo que era meio que improvável para a religião. Ir para a casa de um homem que era desprezado, rejeitado pela sua própria nação, pelo seu próprio povo, um homem que era taxado como um pecador, né? Porque muitas vezes a Bíblia, quando vai falar de publicano,
parece que são os piores pecadores que tem na face da terra, né? Mas assim, Jesus se desprendeu de tudo isso, desses conceitos, e foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu, a Bíblia não fala que Jesus fez um discurso, que Jesus, como eu falei para vocês, tentou ali constranger Zaqueu com alguma imposição sobre alguma coisa da religião, algo sobre a espiritualidade. Não, Jesus não fez nada disso, a Bíblia não narra nada disso. A Bíblia diz que Jesus estava lá e Zaqueu apenas contemplando a presença de Jesus ali, olhando para a pessoa de Jesus, certamente entendendo o que representava Cristo estar na sua casa, né? Para quem era Zaqueu. Olha, esse homem está aqui na minha casa, como que pode alguém tão santo, alguém tão justo, alguém de tão boa reputação vir à minha casa? E assim nós temos que entender que nós, assim como Zaqueu, éramos indignos de desfrutarmos da presença de Jesus. Mas Jesus, como eu disse, que conforme Paulo descreveu em Filipenses, ele se esvaziou de tudo, todas as coisas, e assumiu a forma de servo, porque nos amou. Ele nos amou de tal forma que se entregou até a morte de cruz. Ele se entregou na cruz por nós, pecadores. A Bíblia diz, que o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos, que não havia mérito algum em nós, que Cristo nos amou primeiro, né? Antes que houvesse, não havia mérito algum em nós. E Zaqueu entendeu isso. E Zaqueu, ao olhar para essa atitude de amor, para essa atitude de Jesus, assim como nós também devemos olhar para a atitude de Jesus, este amor deve nos constranger. Este amor deve nos constranger e deve produzir em nós arrependimento. Deve produzir em nós o desejo, no nosso espírito, de ter uma mudança de conduta, uma mudança de vida. E foi assim com Zaqueu. E assim deve ser a nossa vida. A partir do momento em que desfrutamos da presença de Jesus, nós falamos no primeiro vídeo, eu falei no primeiro vídeo, sobre essa questão de Jesus vir, perdoar os pecados, curar ou libertar a pessoa. E aí, quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos libertos, somos perdoados dos nossos pecados e passamos a desfrutar da presença de Jesus. E agora, na presença de Jesus, esse amor de Cristo nos constrange. Quando eu me peguei a meditar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, eu me transportei na minha mente a história, lá no tempo que Jesus foi crucificado. E na minha mente eu me imaginava no meio daquela multidão, e Jesus sendo crucificado e olhando para ele naquela atitude de amor, e Jesus, talvez sem palavras alguma, olhasse para mim e com o seu olhar dissesse: é por você que eu estou fazendo isso. E ao entender que Cristo fez tudo isso por mim, não me resta outra atitude. Aí que entra o constrangimento, o domínio do amor de Cristo sobre a minha vida. Assim como foi com Zaqueu. Diante disso, o que eu posso fazer? Se não me arrepender dos meus pecados, se não ter uma mudança de vida, se não me render às verdades às quais esse homem está me revelando, esse Deus, hoje nós temos essa compreensão, que esse Deus está me revelando, esse Deus está me mostrando que é possível viver, ou o que eu deva me esforçar para viver nesses conceitos, nesses princípios, não me resta nada a não ser me render a isso. E agora não viver mais para mim mesmo, mas viver por esse alguém que morreu por mim. Zaqueu entendeu, esse homem, esse Deus, o Messias, ele se dispôs a vir até a mim, se dispôs a vir até a minha casa, sendo eu um pecador. E agora o que me resta é abandonar o meu pecado, é mudar de vida, é mudar as minhas práticas, tudo aquilo que eu fazia de errado, e se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir, tudo aquilo que eu fazia de errado, agora eu tenho que ter uma mudança, eu tenho que ter uma metanoia, uma mudança de mente, e essa mudança de mente vai trazer a mudança de comportamento. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que alcançou Zaqueu. E esse é o Evangelho que deve nos alcançar. Juntamente com a presença de Jesus, o Evangelho nos alcança. O Evangelho produz mudança. O Evangelho produz em nós essa mudança, primeiro no nosso espírito, na nossa mente, e depois na nossa prática. E agora nós começamos a viver para Cristo. Nós começamos a viver para aquele que se doou para nós. Porque diante desse amor, que nos resta somente isso. Talvez se você ainda não entendeu o amor de Cristo, talvez você não entenda o nível de doação que você tem que ter para Deus também. Eu, a partir do momento que eu entendi o quão grande foi o amor de Deus para a minha vida, e acredito que foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu, a partir do momento que eu entendi a grandeza do amor que foi dispensado por mim na cruz do Calvário, eu não consigo mais pensar em viver para mim mesmo.
senão viver para Cristo, viver para aquele que se doou para mim. Isso envolve muitas coisas, muitas mudanças na minha vida, mudanças de conceitos, de valores, de princípios e principalmente mudanças de atitudes. Agora a minha vida pertence ao Senhor. Outro dia, conversando com algumas pessoas, e o assunto era sobre a questão das contribuições, se a gente pensar que Deus, por exemplo, é dono somente de 10% do meu dinheiro, eu estou sendo, na realidade, um hipócrita. Porque não há nada em minha vida que deva ser oferecido a Deus de maneira parcial. Tudo que é meu deve ser oferecido a Deus na sua totalidade. Seja o meu viver, seja as minhas finanças, seja os meus bens, seja o meu espírito, seja o meu pensar, seja o meu falar, seja o meu caminhar. Tudo isso deve ser oferecido a Cristo em retribuição ao amor dele pela minha vida, ainda que eu não merecesse nada disso. Isso, se eu fizer tudo isso, eu ainda não vou estar retribuindo nem um milésimo daquilo que eu recebi da parte de Deus. Que esse seja o desejo do seu coração, que ao se encontrar com Jesus e desfrutar da presença de Jesus, você seja constrangido, assim como Zaqueu, constrangido de maneira amorosa, constrangido pelo amor de Deus, a olhar e entender o que você recebeu da parte de Jesus na cruz do Calvário. E que isso faça que você, assim como foi com Zaqueu, assim como eu peço a Deus que seja comigo todos os dias, que eu entenda que deve haver uma mudança na minha vida. Evangelho sem mudança, presença de Jesus sem mudança, é um alerta que nós temos que refletir sobre realmente se nós encontramos Jesus, se nós realmente estamos no caminho correto. Que Deus nos ajude, nos dê força para que possamos viver essa palavra e que nós possamos ser transformados ao nos encontrarmos com Jesus. Deus abençoe, que essa palavra encontre repouso no seu coração e produza bons frutos na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo. Nós estamos falando sobre mais encontros com Jesus. Deus